Curso Tecnoassist, módulo 3. Olá amigos, essa é a nossa quinta e última aula sobre o uso básico do programa Braille Fácil. O programa Braille Fácil tem muitas opções, você deveria realmente ler o manual com calma, deveria experimentar todas as opções, mas algumas coisas aqui são interessantes a gente já saber que ele tem. Vou entrar aqui no Braille Fácil. Tá? A primeira coisa que nós vamos aprender aqui diz respeito a como fazer um texto bem bonitinho. Então, vamos aqui à opção de destaques. Vamos aprender a fazer quadrinhos, vamos aprender a fazer indicações de algumas outras coisas. Vamos lá. Quadrinhos. Quadrinhos são coisas muito interessantes quando você está fazendo a transcrição, ou para você pedir ajuda, para o aluno pedir ajuda ao professor, quando uma coisa é muito difícil, ou uma legenda de figura. Tudo isso é um padrão de impressão Braille. Então, vamos fazer um quadrinho padrão. Ele pergunta: o que você quer? É simplesmente um quadrinho, tá? Se a gente olhar, um quadrinho, tá? Mas vamos fazer esse quadrinho agora em cima de um texto real. Vou escrever aqui assim: eu gosto de você. Tá? Aqui o texto em Braille. Quero esse eu gosto de você dentro de um quadrinho. Marco esse negócio aqui e venho aqui. Destaques, quadrinho, padrão. Vamos dar uma olhada como fica. Ah, que bonitinho. Eu gosto de você dentro de um quadrinho prontinho para ser utilizado. Okay? Dá um trabalho fazer isso aqui, digitar essas letrinhas, né? E ele já digita para você. Por exemplo, a margem esquerda ele utiliza uma letra L, a margem da direita ele utiliza um caractere sublinhado, aqui no cantinho um H, Bom, ele já escolhe as letrinhas de Braille de tal maneira que em Braille vai ficar super bonitinho. Né? Vou fazer outro tipo de quadrinho aqui. Vou fazer o quadrinho de peça-ajuda. Quadrinho de peça-ajuda ele não precisa escrever nada. Tá? Destaques, quadrinho, pedir ajuda. Aí ele já tem um quadrinho pronto, que é o Peça Ajuda ao Professor. Peça Ajuda ao Professor. Repara que quando você utiliza esses comandos, ele sozinho já coloca um F- e um F+ aqui. Tá? Ele já faz isso para você. O que é o F- e F+? É para ele não formatar esse texto, para ele sair exatamente como foi colocado. Né? Então, quando você imprimir, vai sair super bonitinho aqui. O Peça Ajuda tem uma barrinha lateral dupla. A barrinha comum é simplesmente, o quadrinho comum é simplesmente uma linha, quer dizer, visualmente, tatilmente, é uma linha simples. Né? Bom, vou desligar esse texto aqui, vou apagar e vou fazer uma outra coisa aqui. Vou pedir para ele fazer o desenho de alguns símbolos especiais. Algumas coisas são chatas de você digitar no teclado. Então, por exemplo, esse pontinho de indicação de... como é que chama? De uma marcaçãozinha que tem no Word, né? Um pontinho do lado esquerdo, né? Ele já tem esse símbolozinho pronto para você, né? E tem uma série de outros símbolozinhos que estão prontos aqui. Posso também teclar em Simb, que faz a mesma coisa. Né? Então tem o sinal de vezes, sinal de dividido, tem uma setinha para a esquerda, setinha para a direita, setinha dupla, aspas inglesas, quote, sinal de raiz quadrada. Tem várias coisas que já estão prontinhas aqui para serem utilizadas pelo Braille Fácil. Tá? Então essa coisa de Simb aqui serve exatamente para isso. Outra coisa são as tabelas. Tabelas são muito chatas de fazer em Braille, mas a gente tem aqui uma facilidade muito legal. Vou escrever aqui assim, vou fazer uma tabelinha contendo arroz custa R$20, batata custa R$18 e feijão custa R$22. Marcamos esse trecho aqui e vamos aqui aos utilitários de texto para a tabela. Ele pergunta: quantas colunas você quer?
2 colunas. Quer com moldura? Quero. Moldura simples. Quer fazer separação? Vou deixar assim, gera. Puf. Gerou. Ele deixa os dados originais aqui, mas ele gerou a tabela aqui em cima para mim. Ele não destrói os dados originais, porque se por acaso eu me enganei de alguma coisa, eu ter como consertar sem ter que depois trabalhar diretamente na tabela. Bom, a tabela ficou bonitinha? Ficou ótimo. Então, pego aqui e removo o texto original. Então, as tabelas são coisas muito chatas de fazer em Braille. O Braille Fácil torna isso realmente mamão com açúcar. É muito fácil de você produzir uma tabela utilizando o Braille Fácil. Faça uma tabela aí, por exemplo, o nome das pessoas da sua família e a idade. Né? Por exemplo, Antônio, eu tenho 57 anos, um por linha. Né? Pedro tem 16 anos, Tomás também tem 16 anos, bom, e Tiago tem 27, Liane tem 32, tá? Lenira, não, nome de mulher, posso botar a idade dela aqui? Posso, vou botar assim, ela tem 58 anos, ela é um ano mais nova que eu, mais velha que eu, tá? Então, vou botar aqui, vamos verificar, o que eu faço? Utilitário, texto para a tabela, são 2 colunas, vou botar com uma moldura dupla para ficar mais bonitinho. Gerar, vamos dar uma visualizada. Olha que bonitinha ficou a minha tabela. Deixa eu visualizar em tinta. Em tinta fica quase ilegível, não é verdade? É porque isso aqui, na verdade, a finalidade é que a impressão seja a mais perfeita possível em Braille. Muito bem, vamos sair daqui e vamos estudar mais detalhezinhos. Vamos fazer retoques em Braille. Retoques em Braille servem basicamente quando nós temos que digitar alguma coisa que é muito complicada. Então você pode até utilizar o mouse aqui, ó. Vou desenhar esse ponto aqui e vou pedir para ele marcar. Vou desenhar esse ponto aqui, tudo isso com o mouse, tá? Aí avanço. Agora quero copiar isso aqui. E eu então vou colar no Braille Fácil, que são exatamente aquelas letrinhas que eu desenhei. Claro que isso aqui não é feito para desenhar textos, não. Isso normalmente é feito para fazer codificações de química, ou de física, ou de matemática, que são codificações muito mais sofisticadas. Outra coisa muito interessante é a possibilidade de você digitar diretamente em Braille. Utilitários, digitação Perkins. Na digitação Perkins, você vai utilizar 6 dedos no teclado, ao mesmo tempo, tá? O F, o D e o S, indicando a letra, o ponto 1, o ponto 2, ponto 3. E J, K e L, o ponto 4, 5, 6. Olha só, pensa assim, estica sua mão para frente. As 2 mãos na horizontal. O indicador da mão esquerda vai ser o ponto 1. O dedo médio vai ser o ponto 2 e o anular da mão esquerda vai ser o ponto 3. Na mão direita, J, K, L, o ponto 4, 5, 6. Quando você colocar no teclado, esses pontos vão ficar exatamente no lugar onde as teclas se encaixam com os dedos. Tá? Então, vou fazer uma digitação aqui. Vou deixar essa janelinha de digitação Perkins aqui e vou fazer a digitação então do meu texto. Vou digitar a letra A. Você lembra como é que é a letra A? A letra A é o ponto 1. Então eu vou apertar o ponto 1, ou seja, eu vou apertar o indicador da mão esquerda. No teclado vai coincidir com a letra F. Então eu vou apertar a letra F. É o ponto 1. Opa, saiu um A lá. Agora eu vou digitar uma letra B. Como é que é a letra B? É o ponto 1 e 2. Então, seria o F e o D juntos, ponto 1 e 2, o indicador e o médio. Então, os dois ao mesmo tempo, assim, ó, de uma vez só, pimba. Aí saiu o B, ok? Se você tiver prática, você vai fazer A, B, C, D, depois E, bom, e assim por diante, ok?
Faça um teste e digite algumas letras em braille. Você vai achar bem interessante. Vai fazer uma ginástica mental muito legal. Queridos amigos, com isso então, nós concluímos o nosso microcurso de Braille Fácil. Espero que vocês tenham gostado. O Braille Fácil tem ainda outras facilidades que você poderá utilizar. Faltou só um detalhezinho. Antônio, eu sou cego. Como é que eu vou usar o Braille Fácil? Meu colega, tem tanto cego que usa diretamente o Braille Fácil. Só que, para o Braille Fácil ser utilizado por uma pessoa cega, ele vai precisar contar com um leitor de telas. E esse leitor de telas, então, vai dar a possibilidade de que você, ao fazer todas as funções que são utilizadas no Braille Fácil, você tenha o feedback sonoro. Então, meus amigos, nós vamos com isso concluindo o nosso microcurso de Braille Fácil. Espero que tenham gostado e, claro, o Braille Fácil tem alguns detalhes adicionais que a gente aqui não falou. Não falamos, por exemplo, sobre a questão do dicionário. Você pode digitar, ele vai verificando se você está fazendo certo. Tem alguns outros utilitários, como tabela de caracteres, maiúsculos, minúsculo e assim por diante. Mas, por enquanto, acho que é suficiente para você. Um grande abraço e sucesso! Leia o manual, que você vai ter muitos detalhes sobre esse programa.